da Presidência da República, ministro Augusto Heleno, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o delegado Alexandre Ramagem, que é o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, dentre outros. É aquele bom dia normal, onde o presidente relata as suas orientações aos seus assessores diretos. Às 9h45, tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica. O presidente da República consultou o brigadeiro com relação a um aspecto específico da Força. Às 10 horas, cumprimento os oficiais generais promovidos. Então, 3 vezes por ano, o senhor presidente se predispõe a cumprimentar esses oficiais. E agora, na última promoção, o evento, a efeméride, foi na data de hoje. Às 10h40, o ministro Marcos Pontes, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, veio apresentar algumas preocupações no que se refere a questões orçamentárias, e ele também participou juntamente com o ministro Onyx Lorenzoni, que é o ministro-chefe da Casa Civil, com a ministra Tereza Cristina, que é ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o doutor Antônio Paulo Vogel, que é o secretário executivo do Ministério da Educação, doutor Mauro Biacamano Guimarães, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional. Nesta atividade, a ministra Tereza Cristina apresentou o Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura. É o chamado Plano Alfa Bravo Charlie, ABC, que é uma das estratégias para produzir alimentos mais baratos e de maior qualidade. Inclusive, por ocasião desta audiência, houve uma transmissão de uma live onde a ministra e outros integrantes da reunião participaram comentando e aprofundando o tema. Às 12 horas, o almoço com os oficiais generais das Forças Armadas. Então, o Ministério da Defesa e as suas Forças Armadas cumprimentam o senhor presidente por ocasião do final do ano e o sucesso de vários objetivos alcançados. Às 14h30, houve uma visita de cortesia do presidente da Rede TV, que é o senhor Amilcare D'Alevo Júnior, o senhor José Roberto Maciel, que é presidente do SBT Nacional, o senhor Luiz Cláudio Costa, que é presidente da Rede Record TV, e o senhor Paulo Saad Jafé, que é o vice-presidente do Grupo Bandeirante. Às 15 horas, o ministro Paulo Guedes, que é o ministro de Estado da Economia, o ministro, como de praxe, às segundas-feiras, fez o relato semanal dos principais aspectos da economia brasileira ao presidente e, especialmente na data de hoje, comentou sobre a situação dos microempreendedores individuais, os chamados MEIs. E às 16 horas, o ministro Abraham Weintraub, que é o ministro de Educação, ministro de Estado da Educação. O ministro tratou com o presidente das principais iniciativas do Ministério, em particular sobre o andamento da implantação das escolas cívico-militares em vários estados do país. Vamos abordar algumas questões referentes aos ministérios. Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Ministério da Justiça e Segurança Pública implementou o projeto do Banco Nacional de Perfis Genéticos, com a meta de coletar 65 mil perfis de criminosos condenados em 2019. Essa marca foi superada no mês de novembro, alcançando o número de 67 mil registros. O Banco Nacional de Perfis Genéticos é uma ferramenta moderna e eficaz para a solução de crimes, como acusar ou comprovar a inocência de um suspeito ou ainda interligar a outras investigações das demais esferas policiais. O ministro Sérgio Moro ressaltou os dados crescentes e destacou a importância do esforço conjunto e sinérgico do governo federal, dos governos estaduais, no uso de tecnologia e técnicas mais atualizadas para o elucidamento dos diversos crimes no país. Neste ano,
o Ministério já investiu 35 milhões de reais em equipamentos, insumos, ações de capacitação e desenvolvimento de sistemas em 4 novos laboratórios de genética forense nos estados que não dispunham desta estrutura. São eles: estado do Piauí, Roraima, Tocantins e Sergipe. Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura realizou a 35ª reunião do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas, com o objetivo de manter o diálogo entre o governo, caminhoneiros e representantes do setor de cargas. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas considera que o Fórum TRC é uma das mais importantes conquistas do setor e tornou-se o maior canal de informações entre o governo federal, embarcadores, empresas e transportadores autônomos. O Fórum conta com 2,6 milhões de caminhoneiros, mais de 37 mil empresas, 1.580 sindicatos e 75 federações. Ao longo do ano, foram trabalhados temas fundamentais para a área, como segurança nas rodovias, fiscalização, tributação, crédito e regulamentação do setor. A recente reunião teve como principal objetivo iluminar um balanço do ano de 2019 e encontrar soluções para desburocratizar e destravar os principais gargalos do setor, melhorando, por consequência, a vida da categoria. Nesse sentido, foram tratados o fortalecimento do cooperativismo, a criação do cartão combustível, o programa de saúde para os caminhoneiros, a inclusão dos pontos de parada e descanso como uma obrigatoriedade nos processos de concessão de rodovias federais e o piso mínimo do frete. A simplificação dos critérios de credenciamento dos pontos de parada e descanso foi tratada também em um trabalho desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura e a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. Estou à disposição de vocês. Boa noite, porta-voz. Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bom, Thalita? Tudo certo. O Datafolha divulgou pesquisas nesse fim de semana apontando que 80% dos entrevistados diziam desconfiar de declarações do presidente. E um outro dado é a respeito de que uma leve melhora na economia conteve o aumento de desaprovação do presidente. Ele teceu algum comentário sobre isso? Obrigada. Não, eu, como de costume, nessas questões de análises de pesquisa, o presidente não ilumina nenhuma opinião. Ele já há muito tem falado sobre a sua descrença nas pesquisas de opinião. E não seria diferente com esta pesquisa recém-divulgada. Boa noite, porta-voz. Ingrid Soares, do Correio Brasiliense. Tudo bem? Tudo. Eu queria saber, na verdade, confirmar o envio do vice Hamilton Mourão para a posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes. Queria saber se foi um pedido do presidente Bolsonaro e o porquê dessa mudança, porque antes o governo não sabia se enviaria ou não algum representante. Sim, confirmamos a participação do nosso vice-presidente na posse do futuro presidente da Argentina, o senhor Fernandes. O vice-presidente deve deslocar-se para a Argentina ainda hoje, previsão de decolagem a confirmar às 18 horas. Com relação à decisão do presidente, ele vem ao longo do dia e mesmo ontem fazendo análises continuadas, discutindo com vários ministros e a partir dessas discussões entendendo que se faria necessária a presença de uma autoridade lá, embora hoje pela manhã ainda houvesse dúvida no tocante a essa presença, para valorizar o relacionamento com a Argentina, em especial nos aspectos comerciais. Sobre a greve dos caminhoneiros, eu queria saber se o presidente Bolsonaro esboçou algum tipo de preocupação, enfim, se ele comentou algo nesse sentido.
E com relação à greve dos caminhoneiros, a preocupação do presidente está no mesmo nível da preocupação do ministro Tarcísio, e eu vou transcrever aqui algumas observações da nossa parte. O governo tem acompanhado essa situação, procurando antecipar-se aos problemas e tomar as decisões mais adequadas para o país. Nós sabemos quão impactante é uma greve de caminhoneiros para a paz social, o viver dia a dia da nossa sociedade. O ministro Tarcísio Freitas tem afirmado em diversas oportunidades que as portas do Ministério da Infraestrutura estão abertas para o diálogo com essa importante classe de trabalhadores. O próprio presidente reafirma o seu apreço por essa classe, já reafirmou no início do ano e ratifica esse apreço, e que ela tem sido a melhor forma de dar solução a essas diversas questões. Ou seja, o estabelecimento do diálogo é a melhor forma de dar soluções às questões, às demandas dessa classe. Por isso mesmo avalia o ministro uma pequena possibilidade de paralisação. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Acho que o senhor respondeu aí no final, mas eu queria só insistir em relação à possibilidade de greve dos caminhoneiros. No monitoramento e na avaliação que o governo faz previamente, o governo acredita que há uma chance muito pequena ou não há chance de haver algum nível, alguma paralisação? Nós entendemos que é pequena essa possibilidade. A minha outra questão, eu gostaria que o senhor pudesse ajudar aí com as informações das agendas do presidente essa semana, as viagens, só para a gente poder ter um acompanhamento melhor dos horários. Eu vou te solicitar que eu reenvie esta agenda. Ela tem algumas pequenas alterações e eu não gostaria de avançar sem ter a confirmação das mesmas. Então, agora chegando lá no gabinete do porta-voz, eu procuro a última agenda e a passo para vocês. Bem? Boa noite, porta-voz, Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Tudo bem com o senhor? Porta-voz, o projeto de lei para mudar o Código de Trânsito sofreu algumas alterações aí no parecer do relator, na Comissão Especial da Câmara. Eu queria saber se o presidente Bolsonaro acredita que o texto enviado pelo Planalto vai ser preservado, se o governo está articulando aí para essa manutenção, como que está essa situação? O texto que foi enviado pelo Palácio do Planalto à Câmara, ao Congresso de uma maneira geral, é o que o presidente e seus assessores identificaram como o melhor a ser apresentado àquela casa. Mas nesse interregno, nós temos que compreender que é necessário que haja uma discussão por parte dos nossos legisladores a fim de adequar o pensamento do Poder Executivo ao pensamento do Poder Legislativo e daí sair uma legislação que seja mais condizente para o bem-estar da nossa sociedade. É importante também ressaltar que o presidente gostaria que a maioria das propostas por ele elevadas ao nosso Senado e à nossa Câmara fossem preservadas, sob pena, segundo algumas percepções e informações que a ele já chegaram, sob pena de prejudicar e muito a sociedade. Ficaria satisfeito com uma aprovação lá na Comissão Especial, mesmo tirando esses pontos? Quer dizer... O presidente sempre estará satisfeito com as aprovações que advenham na nossa Câmara Legislativa ou do próprio Senado. Mas, no caso específico que nós estamos discutindo, ele me colocou claramente hoje a sua preocupação de não haver uma desidratação da proposta do governo que possa, por consequência dessa desidratação, prejudicar, segundo o pensamento do presidente, a sociedade. Aquelas pessoas que manejam os carros no dia a dia, com questões de pontuação da carteira, idade mínima para refazer os exames médicos, etc, etc. Está desligado. Ele quer que esse projeto vá ao plenário, porque até então ficaria só na comissão. O projeto já está sob Senado. análise lá, né? Então, o projeto já está sob análise e ele entende que dessa análise vai sair o melhor possível, discutindo-se executivo e legislativo. Obrigada. Eu agradeço. Não havendo mais nada, paz e bem.